Ramadi, o Brasil precisa de fato mexer no crime organizado, né? Porque realmente tá over, né? Tá exagerado. O narco-estado que a gente vive aqui tá progredindo, tá cada vez mais difícil. E alguns chefes de polícia que vieram aqui disseram que já tem PCC com ligação com candidato, né? Eu não estou falando de presidente da República, estou falando de candidatos de tanto poder que eles têm. O cenário é tão dramático quanto o Weintraub me falou aqui, de ser um narco-estado, do Brasil ter perdido completamente o controle do crime organizado? Perdido completamente o controle, não. Do contrário, a gente estaria com todas as liberdades já tomadas e numa guerra civil que está quase que declarada. Então, está quase certo. Por quê? Porque não dá para perder a esperança. Tem que ter perseverança, tem muito para fazer. Sim, há candidatos vinculados. Saiu até uma reportagem esse dia de pessoas que respondem e estão vinculadas à milícia e tráfico. Tem muito para fazer, mas tem jeito. Planejamento de curto, médio, longo prazo. A gente tem que entender as origens e começar a trabalhar. Porque dá para resolver se houver uma cidadania, uma conscientização da sociedade e não apenas a segurança pública, mas as secretarias de Estado do Estado e os ministérios entrarem juntos também. O que a gente viu realmente é que as legislações que se colocaram no Brasil não representam a sociedade. Há um bloco de, como eu falei, de políticos de esquerda que conseguem botar determinadas legislações que beneficiam o criminoso, benevolência com crime de toda forma. O Brasil gosta, né, do criminoso. Né? Esse é o grande problema e não representa o que todo brasileiro deseja. Tem 4 pilares. Por exemplo, vamos vir para o Rio de Janeiro. Lá de trás, desde o Brizola. Brizola foi o primeiro a colocar a polícia como elitista e a negociar com o traficante. Já começou dali. Depois você vê um Sérgio Cabral, que instituiu uma UPP, que é um projeto que tinha tudo para começar a dar certo, que a tarefa é muito dificílima, teve seus sucessos, mas quis expandir de uma forma que a polícia não tinha como ter capacidade para isso, nem os outros meios para entrar. Ele quis fazer como um projeto eleitoral para a eleição seguinte e camuflar suas roubalheiras. Então o carioca, o cidadão do Rio de Janeiro, já se desilude. Quando você pega um Witzel, que era uma esperança do juiz federal, e faz aquelas trapalhadas dele lá, da forma como ele fez, perde completamente a esperança. Então a gente tem que trabalhar nisso, numa espinha dorsal, não apenas um presidente, um governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. A gente tem uma base no Brasil que quebrou a justiça criminal brasileira. Quando se fala a polícia prende e a justiça solta, é por causa da legislação. Eles fazem leis para desencarceramento em massa. Porque de fato a polícia do Brasil prende. A polícia do Brasil prende, mas prende ainda pouco e mantém preso o criminoso por pouco tempo. E mais, umas políticas de legalização de drogas generalizada, o Brasil, o usuário já não vai preso. Então a questão do tráfico tem que ser tratada de forma devida. Outra coisa é a questão do desarmamento da população. As políticas são de armamento de forma responsável, os requisitos são diversos e complexos de se cumprir. E a outra é a demonização das forças de segurança. Eles baixam a força de segurança para um nível moral de criminoso. Então, todos esses aspectos têm que mudar. A polícia está cheia de problemas. A gente tem que ver os desvios, mas temos que valorizá-la, evoluí-la para ela poder trabalhar. Se você for ver o desencarceramento, esses combates que tem nas comunidades de favela, 2/3 que estão com armamento bélico, são criminosos que já passaram pela polícia. O que esse cara está fazendo solto? O cara desse sai por saidinha ou por progressão de regime. Quando a lei de crimes hediondos foi editado, era por lei para colocar o preso em regime fechado o tempo todo da pena. O STF foi contra. Aí não há um ativismo judicial. Ele foi contra por causa de uma taxatividade da lei. Então, esse pessoal 2/3 que caiu, que já não eram para estar ali. Um cara desse, um criminoso que sai e não volta, ele quebra a impunidade, volta a cometer crime, aumenta a criminalidade, dá exemplo para as gerações. Dá exemplo para o outro que vai Todo mundo entra no crime ali. E desmotiva o policial. A gente tem que ser duro realmente na posição, dentro da proporção. Há algumas décadas, quando nos Estados Unidos estavam vendo uma tolerância zero, quando fala tolerância zero, as pessoas pensam no autoritarismo. Não, é para delitos sejam punidos por aqueles delitos.
Se for um homicídio grave, vai ser punido com uma pena alta. Tá. Nos Estados Unidos, o metrô de Nova York, pulavam a cancela do metrô, começou a ser punido. É a teoria das janelas quebradas que o Entre Lobos do Brasil Paralelo colocou. Ali é a realidade dura, mas que demonstra que a evolução de não punição por crimes menores acaba realizando crimes maiores, porque o crime compensa. Essa é a questão. Então, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Compensa no Brasil. John Lennon. John Lennon morreu assassinado em 1980. Tem 42 anos. O assassino dele, bons antecedentes, sem reincidência em nada, deu 4 tiros, não fugiu, não reagiu à prisão, está preso até hoje, Rica. Por que ele está preso até hoje? Porque a pena é punitiva, pedagógica para ele, para a sociedade. Exatamente. Ou seja, esse cara não vai para a rua, porque ele vai mostrar para a sociedade, vão lembrar. Então ele vai ficar preso. Você sabe que ele tenta a liberdade condicional e são negadas. E esse cara que está preso... está dando palestra no Brasil. E o Adélio daqui a pouco está na rua, porque esse cara também que matou o John Lennon alegou, foi declarado com problemas psiquiátricos, está preso até hoje. Ele fez greve de fome. Sabe o que aconteceu? Houve uma decisão administrativa para alimentar a força. O Lula aqui, com os sequestradores lá, fizeram greve de fome, ele queria soltar os sequestradores para alimentar os sequestradores. Meu amigo, se bandido fizer greve de fome, morre aí. Então, o que a população quer agora é o seguinte: nós temos nossos grupos táticos. Eles são referência mundial de guerra urbana, porque eles sabem entrar. Eles usam explosivo para entrar em portas, eles não usam para jogar nos outros. Os outros, quem começou com armamento de guerra, foram os traficantes, porque não é mais uma guerra de drogas, é uma guerra territorial. Nossos grupos táticos são verdadeiros heróis, eles trabalham sério, mas agora, eles entram, eles precisam do Estado entrar atrás. E quem é que está fazendo o melhor do Estado para as comunidades? A própria Polícia Militar. Polícia Militar que está levando esporte, ensino para crianças, cuidado com a maioridade. Só que as secretarias precisam de um esforço para entrar juntos, para levar cidadania, o próprio esporte, logística, saneamento, predial, saber posse e propriedade, para acertar, fazer cases para tentar o sucesso. Essa é a saída para se tentar a longo prazo, por pequenos pontos. Você não pode entrar numa maré de cara.